Ok, muito boa noite a todos, aqueles que nos estão a seguir aqui em Portugal e também noutros países como o Brasil e Angola e enfim outros países que eu sei que vou recebendo feedbacks destas conversas, teleconversas. Como se sabe, é um projeto que vai na sua 14ª edição. São lives quinzenais, com pessoas ligadas de alguma forma às questões da teologia, e são promovidas pela revista Ad Eternum, da Ciência das Religiões, da Universidade Lusófona, de Lisboa. E destinam-se de facto a refletir um pouco, a conversar, uma conversa informal sobre as questões relacionadas com a teologia hoje em dia. Nós temos tido uma variedade muito grande de convidados, cada vez eu tenho um convidado diferente, portugueses, brasileiros, da África do Sul, enfim, de Espanha, já temos tido muitas pessoas diferentes. E desta vez vamos fechar este ciclo agora antes das férias do verão com o Vítor Rafael, que é o meu convidado esta noite, e eu vou passar a apresentá-lo. Ele é mestre em Ciência das Religiões pela Universidade Lusófona, é investigador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que está a promover também estas teleconversas, integra o Conselho de Direção da revista Ad Eternum, e é dinamizador do Fórum Teófilos, que é um grupo fechado no Facebook dedicado às questões da teologia. Portanto, boa noite, Vítor, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, desde já, agradecer por esse convite e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Espero que seja uma conversa agradável entre todos nós. Sim, e já agora aproveito para dizer que podem colocar algumas questões no Facebook da Ciência das Religiões, onde está a ser transmitido esta live da nossa conversa, uma conversa de 45, 50 minutos à volta disso. E a começar, eu terminei a falar do Fórum Teófilos. O Fórum Teófilos é uma experiência, foi iniciativa do Vítor, é uma experiência que eu sei que está a ser interessante, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. Como já disse, é um grupo fechado portanto, no Facebook. No entanto, eu sei que tem tido muitos pedidos de adesão, mas também há pessoas com visões muito diferentes. Eu gostava que o Vítor nos falasse um bocadinho sobre como é que tem sentido essa experiência de administrar este grupo relacionado com assuntos de teologia. Bom, é assim, eu vou falar pela minha experiência pessoal. Surgiu uma necessidade de podermos debater de uma maneira mais madura, uma maneira tranquila, num diálogo interconfessional, isso também, porque nós vemos que muitas vezes há certas leituras um bocadinho mais rígidas, falando teologicamente, e conseguiu-se, assim, através dessas plataformas sociais, um grupo fechado, que pudéssemos ter essa liberdade de podermos debater saudavelmente todos os assuntos de teologia que vão surgindo. Aliás, a teologia é uma conversa acerca de Deus. Não é necessariamente termos ali expertos em teologia, mas certamente que todos temos alguma coisa a dizer acerca de Deus. É verdade que o surgimento desse fórum surge também numa necessidade de balizar algumas situações que eram menos agradáveis, porque, aliás, as redes sociais dão muito a isso. Muitas vezes não se consegue dialogar de maneira responsável, falar de teologia, e é muito difícil. E ainda para mais entre grupos diferentes de cristianismos que nós conhecemos, às vezes há assim muito à letra, que as pessoas levam muito a sua teologia, a sua defesa dos seus pontos de vista, sem terem em consideração opiniões de outras vertentes cristianismos. Então, comecei esse grupo fechado com algum grupo de amigos, assim, mais restrito. Fomos abrindo convites a outras pessoas e hoje temos cerca de 260 pessoas no grupo. Tem sido uma experiência muito enriquecedora.
Aliás, o Covid estende-se a todas as vertentes do cristianismo que nós conhecemos, no nosso espectro religioso, conhecendo católicos ou protestantes ou evangélicos. Não é confessional, nem poderia ser, porque se fôssemos por aí, poderíamos ter problemas de diálogo uns com os outros. Não é confessional e, portanto, temos ali um mútuo respeito, as pessoas sabem que vão para ali, sabendo que o pressuposto, que não temos uma verdade absoluta, mas pelo menos tendo o respeito mútuo pelas opiniões dos outros. Mas tem sido realmente uma experiência enriquecedora. E realmente não é, ainda estamos muito no início, há muitas coisas que nós vamos aprendendo com experiência no dia a dia, com as partilhas que as pessoas vão tendo uns com os outros, e realmente isto tem enriquecido também muito a minha vida. Assim espero também que os outros estão membros do próprio fórum. Sim, tem-me surpreendido um pouco também, porque as pessoas, algumas que são mais ativas, não é, estão constantemente a colocar artigos, livros, textos relacionados de alguma forma com teologia. Alguns deles são muito enriquecedores. E eu percebo que a ideia de ser um grupo fechado é justamente para evitar, enfim, aquele aspecto negativo das redes sociais, em que as pessoas aparecem às vezes para mandar umas bocas, enfim, e às vezes mostrarem o pior delas, não é? E então o grupo fechado sempre dá para controlar melhor e para ter as pessoas realmente interessadas na matéria. Mas é interessante ver que há tanta gente interessada em teologia, não é? Eu tenho acompanhado mais ou menos o crescimento deste grupo desde o seu início e vejo que constantemente, todos os dias praticamente, há pessoas a pedirem para aderir ao grupo, não é? De vários setores, de vários segmentos cristãos, não é? Justamente como diz. E é também o exercício, ao fim e ao cabo, este tipo de coisas, tal como a própria revista Ad Eternum, não é? Que também está aberta às várias correntes cristãs, é também o exercício de aceitação do outro, não é? Um exercício de tolerância, de ser capaz de ouvir a perspectiva do outro, quer nós concordemos, quer não, ou concordemos em parte, ou não, porque é aquilo que a pessoa acredita, e as pessoas acreditam, eu costumo dizer que as pessoas acreditam naquilo que querem. E pronto, e contra isso não há nada a fazer, e nós também não temos a obrigação de converter toda a gente ao nosso ponto de vista. Cada um tem o seu, cada um tem a revelação que tem, e portanto pode ser um espaço interessante. Mas relacionado com isto, há aqui uma outra questão que eu gostava de lançar para a nossa conversa, que é, e isto surge muito neste fórum, que é quais são, no entendido do Vítor, quais são os grandes desafios da teologia no mundo contemporâneo. Portanto, há com certeza desafios diferentes, há desafios, com certeza muitos, que têm a ver com muitas áreas da nossa vida, mas quais aqueles que acha que são mais importantes ou mais fortes ou mais prementes neste momento, no mundo contemporâneo, quais são os grandes desafios da teologia? Bom, assim, nós sabemos que nos últimos tempos, as sociedades que nós vivemos hoje em dia, as sociedades modernas e hipermodernas, como queiram os sociólogos, normalmente têm essas categorias, são sociedades já muito voláteis, muito líquidas, muito fragmentadas. Perdeu-se uma certa autoridade, deslocou-se uma certa autoridade que antes era delegada na Igreja em matéria de ética, em matéria de orientação, de teologia. Agora estamos praticamente numa sociedade completamente diferente. Os grandes desafios, é verdade que nós temos bastantes desafios, e principalmente a Igreja, que é adequar a sua linguagem, uma linguagem que muitas vezes pode estar parada na sua leitura, nos textos, principalmente, nas suas doutrinas, nas suas vertentes éticas, pode estar um pouco parada, mas realmente é um desafio enorme. Como é que se falamos de religião? Como é que falamos de Deus a esta geração que cada vez mais individualizada, cada
vezes mais afastada das igrejas, porque, de alguma maneira, podem não concordar já com o discurso muito rígido que as igrejas vão ainda, algumas vão persistindo nesse sentido. Portanto, o que falta é realmente esse diálogo. E o fórum, que eu volto ali outra vez ao fórum, tem mostrado que é possível fazer um diálogo. Mesmo de diferentes religiões, ou de diferentes igrejas, apesar de haverem diferenças, nós temos muita coisa em comum para falar, mas nós podemos irmos para. Não precisamos, obviamente, ir para certas doutrinas, sejam divisão, causadora de divisões, mas temos muito por falar em termos de Deus, da importância que Deus ainda é para o homem, e que ainda é para o homem moderno, tem que ser. Portanto, esses desafios que a Igreja é adequar o seu discurso a uma modernidade, ao homem moderno, ser fator de escuta, que muitas vezes nós não temos tido essa vertente de escuta. Falamos muito, entrando muitas vezes por uma teologia especulativa, que as pessoas já não se interessam muito, e isso é um fator muito difícil, é verdade. Portanto, realmente entramos num diálogo entre todos e podermos escutar-nos, principalmente uns aos outros. Eu penso que isso é um grande desafio das próprias igrejas. Sim, mas já falou do discurso, portanto, a linguagem, portanto, que às vezes é uma linguagem descontextualizada ou parada no tempo, enfim, falar teologia tem que se falar de uma forma perceptível para as pessoas em geral, não é? Mesmo os teólogos, se não tiverem esse tipo de discurso descodificado, não conseguem fazer passar a sua mensagem, não é? E muitas vezes, quando se fala em questões de fé, há muita tendência, em todo o espectro religioso cristão, há muita tendência para recorrer a chavões e palavras de uma carga religiosa muito grande que muitas pessoas nem sabem realmente o que é que significam na prática. Mas não será... Também falou aqui de uma coisa importante, que é a questão do diálogo e, por outro lado, da escuta, não é? O diálogo é escutar e falar também, não é? É quando um consegue falar e o outro escutar e vice-versa, não é? Então aí temos um diálogo. A capacidade de escuta, que é um dos problemas dos dias de hoje também, que as pessoas hoje fazem muito ruído, mas pouca escuta, não é? E a questão do diálogo, muitas vezes está mascarado por uma ideia errada de que se eu falar com o outro, eu estou a aceitar as ideias do outro. Ora, isto não é verdade. Não é verdade. Eu posso falar com um muçulmano, eu não me torno muçulmano por causa disso, nem ele tem que se tornar cristão por causa disso. Portanto, se eu falar... O diálogo é exatamente isso, é nós falarmos com outra pessoa, a outra pessoa escutar-nos, não é? Realmente ouvir com ouvidos de ouvir, não é? Como diz no Evangelho, aquilo que nós estamos a dizer, e depois o contrário também. Então aí pode estabelecer um diálogo que tem uma vantagem muito grande, desde logo, que é, pelo menos eu dialogando com uma pessoa que é tão diferente de mim nas suas convicções, pelo menos a pessoa, eu fico a conhecer melhor aquela pessoa e fico a entender melhor porque é que ela pensa daquela maneira, não é? Mesmo que eu acho que ela está errada, não é? Isto é outro aspecto importante. Mas também é um aspecto também da praxis, não é? Das comunidades de fé, que se calhar também são um grande desafio teológico e mais eclesial e pastoral dos dias que nós estamos a viver. Eu sei que o Vítor tem estudado um pouco estas coisas, também a questão dos jovens, da religiosidade entre os jovens, tem estudado a questão das comunidades de fé mais contemporâneas que procuram apresentar uma liturgia, digamos, muito moderna, muito com base em música, luzes, etc. Mas, e às vezes sem grandes alterações no discurso, não é? Mas, portanto, há uma preocupação muito grande com a forma, especialmente para atrair os jovens, mas se calhar eu atrevia-me a dizer que isto não é a essência do trabalho das comunidades de fé.
se calhar as comunidades de fé, a prática, a praxis das comunidades de fé, se calhar passa mais por outras coisas do que pelo momento do culto, pela liturgia, não é? Claro, claro, claro. Ora bem, Sem dúvida. o que é que uma comunidade de fé pode fazer? Ainda há pouco tempo estava a ouvir que li alguns que houve uma igreja evangélica que, em Sintra, que as instalações foram disponibilizadas para vacinação, creio eu, ou fazer testes de Covid. Uma coisa assim. Houve quem criticasse tal coisa, não é? Ora, é uma comunidade, é uma igreja ao serviço da comunidade. Eu, quando estive nos Estados Unidos a primeira vez, visitei igrejas americanas, havia umas eleições autárquicas na altura, e eu vi secções de voto dentro dessas igrejas grandes, não é? Que têm grandes espaços, que algumas dessas igrejas foram disponibilizadas para serem para a comunidade, para os cidadãos, não é? Para os munícipes poderem ir lá depositar o seu voto. E eu achei aquilo fantástico, porque é a igreja ao serviço da comunidade. Mas não é na praxis que se faz a diferença. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, ainda bem que tocou na parte dos jovens, e realmente temos que nos preocupar muito. Eu não sei qual é a realidade aqui em Portugal, mas estudos e estatísticas que foram feitas recentemente, principalmente nos Estados Unidos e até aqui na Europa, dão-se conta que há uma alienação, uma certa alienação dos jovens em relação à religião. Não vou pelo caminho de interpretar isso como o afastamento total de uma espiritualidade. Não. Os jovens muitas vezes saem das suas comunidades de fé, talvez por discordarem de certos discursos, já não é tão adequado à sua maneira de pensar. Aliás, os jovens hoje estão bombardeados por todo lado, é informação por todo lado. Estamos numa sociedade altamente, corre demasiadamente depressa a informação. E a informação não é de qualidade, é tudo um pouco. A gente hoje pega num telemóvel, pegamos nos dispositivos móveis, toda a informação digital que recebemos, bombardeados constantemente, nas escolas, no trabalho, em todo lado. E os jovens, obviamente, que têm com este espaço de abertura, de conhecimento, vão tendo também as suas próprias ideias relativamente a assuntos que acham que a Igreja já não se identificam com aquelas tomadas de posições. Eu recordo que um dos grandes problemas que os jovens estão a colocar à Igreja é não terem já a própria Igreja, não compreenderem determinados tipos de comportamentos, por exemplo, isso é discutível, obviamente, sim, em termos de ética, próprios casamentos homossexuais, por exemplo, os relacionamentos da ética sexual, que preocupam muito os jovens. Eles hoje em dia é assim, podem ir a uma igreja e podem ter até ouvir um discurso, mas isso, eles já podem dizer, isso já não se identifica comigo. É verdade, temos aqui um problema que as próprias igrejas também têm que se debater. Como se vão resolver este tipo de diálogo com os jovens? Eles não vão sair, certamente, da procura de Deus, eu penso que não. Eles estão procurando Deus de uma maneira diferente, certamente, estão com necessidades espirituais. Agora, uma das igrejas que, é verdade que a igreja pode começar a ter essa praxis, que não tanto focando, é importante, é verdade, a doutrina, a ética, que muitas vezes querem expor, mas talvez uma maior aproximação possa ir mais pela praxis, para uma ortopraxia. Eu vejo comunidades hoje em dia abrir as suas portas, como já foi referido e pelo Dr. Brice, realmente o trabalho social. Eu trabalho, por exemplo, numa organização social, aliás, coopero, não trabalho, mas coopero, e vejo lá muitos jovens, eles estão ali a servir aqueles sem abrigo, por exemplo, sentem-se felizes porque estão ali numa parte que estão a sua vida por aquelas pessoas mais fragilizadas. Eu penso que também podemos fazer isso aí. É uma maneira de podermos cativar ou reformular essas relações com a juventude, com essas pessoas,
que é o futuro. Aliás, o futuro são os jovens, né? As próximas gerações. A Igreja está numa convulsão, é verdade. Neste momento, e vemos isto na Igreja Católica, com o Papa Francisco, eventualmente está a ter grandes problemas em ter algumas reformas, e também isso não é só na Igreja Católica, também na Igreja Evangélica, obviamente, sim, que são desafios que se colocam. E eu penso que é um caminho que tem que ser escuta, como já foi referido, é um caminho que tem que ser de criar pontes, e também de uma certa hermenêutica. Nós não podemos fixar, por exemplo, textos que, eventualmente escritos, que certamente as Sagradas Escrituras têm o seu valor, mas também tem aspectos culturais, aspectos hermenêuticos que devem ser, que não deviam ser tão rígidos em algumas questões. É uma questão que fica em aberto e eu penso que terá que ser feita, porque a Igreja não pode desaparecer. Aliás, a Igreja é também um ponto de referência numa sociedade tão fragilizada como nós estamos hoje em dia a viver. Que referência que nós temos? Que referências esses jovens têm? Eles não têm. Há um índice de problemas psiquiátricos que ocorrem entre os jovens, e também acho que eu li numa recente estatística, problemas psíquicos de jovens que estão sem referências nesta sociedade. Portanto, a Igreja tem, certamente, e tem que ter um papel fundamental nessa relação com os jovens e no diálogo. E também abrir as suas portas à sociedade, abrir e não é ficar fechado uma redoma, acho que essa é a minha opinião, obviamente. Sim, quem nos ouvir pode pensar que nós estamos a ser, se calhar estamos a exagerar um bocadinho, porque há sinais interessantes e há muitas comunidades locais de fé que têm uma dinâmica com jovens e onde eles se sentem bem, etc. Por exemplo, a Igreja Evangélica Alemã elegeu como presidente do seu sínodo, exatamente na Alemanha, uma jovem com 25 anos, que é investigadora de filosofia. E eu achei muito interessante. E ela concorreu, digamos, a umas eleições com uma outra senhora com idade para ser sua mãe, tinha 42 anos, e portanto ela ganhou a eleição. Portanto, por alguma razão foi. Pronto. Mas, de facto, a verdade é que, apesar desses exemplos interessantes e positivos e de muito bom que se faz ainda pelo mundo, onde os jovens estão enquadrados em muitas comunidades de fé, a verdade é que há aquilo que os sociólogos da religião têm falado de uma desidentificação religiosa e uma desinstitucionalização, especialmente na Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, progressivamente houve uma desidentificação. Quer dizer o quê? Quer dizer que, enquanto durante muito tempo os pais passavam aos filhos o património de fé, portanto, se os pais eram católicos, os filhos seriam católicos. Se os pais eram protestantes, os filhos seriam protestantes. Hoje já não é assim. Pelo menos na Europa. Hoje já não é assim. Não há uma identificação como havia, digamos assim, por via direta familiar. E depois há uma desinstitucionalização também, ou seja, as pessoas estão a sair fora das instituições. Hoje fala-se muito nos desigrejados, não é? Nas pessoas sem igreja, que mantêm um património de fé. Aliás, a pesquisa que o professor Alfredo Teixeira, da Universidade Católica, dirigiu aqui há algum tempo atrás com uma equipa de investigadores na região da Grande Lisboa, vai exatamente nesse sentido, e pela primeira vez surgiu os crentes sem confissão religiosa, digamos assim, essa categoria estatística. E realmente é um dos áreas que está a crescer bastante. Portanto, há uma desidentificação, por um lado, e há também uma desinstitucionalização. E, por exemplo, depois há outros perigos, creio eu, que se passam em alguns países, em especial, não tanto em Portugal talvez, mas nos Estados Unidos. As estatísticas mostram que as igrejas evangélicas estão a perder boa parte dos jovens, dos millennials, portanto, dos mais jovens. Porquê? Crê-se que tem a ver com isso que o Vítor já referiu, uma doutrina princípios, digamos assim, de alguma forma descontextualizados com a atualidade,
mas também pelo facto da Igreja se estar a envolver muito com política, com determinadas políticas, com determinados extremismos, e os jovens estão a repudiar isso, não é? Eles não aceitam isso. E, portanto, há aqui uma certa rejeição de uma certa Igreja, que é isso que eu vejo. Por exemplo, neste momento a Igreja Católica tem um Papa que é, como alguém dizia, que é cristão. Alguém dizia um católico, um sacerdote dizia há pouco tempo, o problema é que neste momento a Igreja Católica tem um Papa que é cristão. Portanto, daí estar a encontrar uma certa resistência, mas durante muito tempo, noutras situações, os jovens estavam sentiam-se um pouco peixe fora d'água, digamos assim, na instituição. E é uma coisa em geral, não é? Agora, independentemente disto, há uma palavra também que às vezes assusta um pouco certos setores, que é a palavra diálogo ecuménico, não é? Bom, o diálogo é diálogo, não é? Enfim, ponha-se lá a palavra ecuménico ou não, mas estamos a falar de diálogo entre confissões, diferentes confissões cristãs. Como é que nós podemos encarar isso? Porquê é que nós devemos ter receio de dialogar com outras pessoas que são cristãos também, mas que têm uma outra tradição religiosa, pertencem a uma outra confissão? O que é que isso nos tira? Pois é assim, há sempre aquele tipo de pensamento que muitas vezes algumas pessoas têm, que quando se faz um diálogo ecuménico entre outras confissões, alguma parte tem que perder a sua identidade para se integrar noutra. Não é isso que eventualmente, não íamos por aí. Eu penso que o diálogo pode ser feito sem perdermos a identidade de cada um das duas partes, ou várias partes que estejam intervenientes nesse diálogo. É assim, acho que, como já referi há pouco, na parte que me toca, que eu sou cristão, não é? Nós temos muito mais em comum do que fatores que nos possam dividir. É verdade que numa igreja católica, por exemplo, tem 2000 anos de peso em cima, tem uma carga imensa, histórica, dogmática, doutrinária, tem sempre é sempre mais um fator de problema, por exemplo, outras igrejas que queiram, na área evangélica ou protestante, queiram fazer algum tipo de diálogo, porque sempre há um receio de quando se inicia esse diálogo, perderem a sua própria identidade ou se vá diluir de alguma maneira, ou se queira fazer diluir essas partes, entre duas partes em diálogo. Agora, eu, como referi, nós temos muito mais em comum. Eu admiro muito, por exemplo, agora o recente falecido Hans Kunk, um teólogo, que se debateu muito pelo diálogo interecuménico entre todas as religiões, principalmente as religiões abraâmicas. Ele também até estabeleceu alguns pontos com outras religiões sem ser abraâmicas. Mas ele deu uma frase muito interessante, que não havia paz no mundo sem paz entre as religiões. Quer dizer, e que até havia possibilidade de termos uma ética pudéssemos ter, e íamos para uma praxis, obviamente, não se ligaria tanto a uma letra, a uma doutrina, a um dogma, mas mais numa vertente de ortopraxis. Agora, é assim, há sempre esse problema isto tem a ver também com o peso que a Igreja tem, com os seus métodos de hermenêutica. Por exemplo, a parte mais fundamentalista acha que a sua leitura rígida de determinados textos, ou a sua maneira de pensar, é talvez a mais correta, que os outros não conseguem encontrar pontos noutros locais. Eu penso que isso tem que se debater, quer dizer, nós temos os textos, temos que os interpretar com uma linguagem mais adequada. Hoje temos mais ferramentas para interpretar os próprios textos, fatores históricos, culturais, filológicos, que nos auxiliam a se construir muita daquela rigidez que às vezes impede esse diálogo. Mas pronto, a igreja, agora volta a falar outra vez a igreja como cristã. A igreja é só uma, quer queiramos, quer não. Temos o Deus, o nosso Deus, a igreja é só uma.
Agora, essas divisões entre pessoas são sempre leituras humanas, muitas vezes limitadas, e temos que pôr isto em conta. A verdade é que nós não temos a verdade absoluta. Não há aqui uma leitura rígida que possamos dizer, olha, eu tenho a minha parte, a minha visão é absoluta. Não, não. E se nós construirmos isso, irmos com humildade, e sabemos que temos limites, e com o outro podemos ir buscar alguma coisa também a outra parte, e podemos também fazer essa caminhada, porque ali ao fim e ao cabo é uma caminhada que temos de fazer. Uma caminhada, eu lembro-me daquela caminhada, isso agora também, se calhar já vai um bocadinho fora do contexto, mas lembro daquela caminhada que 2 discípulos de Emaús, quando voltam a caminho, né, vêm de Jerusalém, entre os Jesus põe-se ao lado deles e começa-lhes a falar. Portanto, isso dá-lhes aquecendo o coração. E talvez isto, nessa caminhada de diálogo, e se calhar entre nós, deixarmos que Deus nos faça arder o coração e que nos fale e que nos estabeleça pontos entre irmãos, e esbatermos tanto essas barreiras que muitas vezes dificultam o nosso diálogo entre irmãos. Nós temos aqui algumas pessoas que estão a pôr alguns comentários, mais saudações, tanto de Portugal como do Brasil, mas temos agora aqui uma pergunta que o nosso amigo, o professor Fabrício Velic, coloca, e eu vou colocar ao Vítor. Ele diz: muito grato pelo diálogo. Como no caso vocês avaliam o crescimento dos movimentos fundamentalistas e conservadores na atualidade? Porque acham que tais movimentos avançam? Portanto, é a pergunta dele. É uma pergunta que eu tenho uma posição muito humilde, obviamente, que é a minha posição. O fundamentalismo tem 2 vertentes que atraem muitas pessoas, eu penso que sim. A primeira é a questão da segurança. Pronto, as pessoas precisam de segurança, sinceramente, e nada mais que o fundamentalismo oferece alguma vertente de segurança às pessoas. E depois tem tudo muito bem regulamentado, quer dizer, as pessoas não se estão preocupadas com muita coisa. Para alguns tipos de pessoas, neste mundo que muitas vezes se apresenta com muita insegurança, e cada vez que há crises, e isso aí já podemos entrar também pelas vertentes, como já foi referido há uns tempos atrás, dos populismos religiosos, que vêm agora muito em voga. O fundamentalismo surge muito em força, porque dá não só a segurança às pessoas, como também a orientação entre os aspectos da sua vida prática, da sua vivência. Claro que para mim, na minha vertente como pensador, e gosto de ter um aspecto crítico, isso para mim é alguma dificuldade. Não tenho um pensamento monolítico, no sentido de gosto de pensar por mim próprio, investigar. E isso aí vai também a ver com a literacia. Nós precisamos de abrir mais a teologia. Isto talvez evite esse fundamentalismo. Se nós abrirmos mais a teologia, falarmos mais abertamente de questões acerca de Deus, falarmos mais abertamente com questões hermenêuticas, interpretações de texto, leituras diferentes, sempre com o pressuposto que não temos uma leitura definitiva e que podemos ter abertura a outras opiniões. Eu penso que o fundamentalismo pode se esbater em algumas partes. Agora, tem a ver com certamente, se há algumas fases aqui nas nossas sociedades observamos o crescimento do fundamentalismo, tem certamente uma leitura de insegurança que as pessoas não têm, e que muitas vezes o fundamentalismo como tal um canto de sereia, talvez, vou lembrar disso, que também tem o seu lado negativo. Tem aí muitos que possam encontrar refúgio, e infelizmente. E depois também tem a ver também com certas igrejas que têm também um carisma diferente de outras, e que se aproveitam também dessas fragilidades e de leituras que não deviam ter. Esta é a minha opinião. Pois essa questão da segurança é importante, mas suscita-me aqui uma reflexão, que é a seguinte: de facto as pessoas andam à procura de segurança, não é? E é mais fácil nós termos certezas, as certezas evitam-nos muitas dúvidas. Só que, como alguém disse, Deus é mistério.
E a fé, eu costumo dizer que é como uma moeda, tem duas faces. E a outra face da fé é a dúvida. Portanto, a vida cristã é feita de certezas, mas também de dúvidas. Aliás, isto aconteceu, se nós olharmos para as figuras bíblicas, nós encontramos isto em todas elas, porque eram seres humanos, não é? Nós divinizamos muito as figuras bíblicas, mas esquecemos por vezes que eles eram homens e mulheres, eram seres humanos de carne e osso como nós, e sujeitos às suas falhas, etc. E a fazerem asneira também. Então, para a pessoa é mais fácil ter uma segurança, e daí um passinho para o fanatismo ou para o fundamentalismo, ter uma segurança do que confrontar-se com uma dúvida de vez em quando. Claro que a dúvida não tem problema, o problema é como é que nós lidamos com ela, o que é que nós fazemos com a dúvida. Se nós acarinhamos a dúvida, ela pode crescer e pode criar-nos um problema, mas se nós formos ao sítio certo para procurar dissipar essa dúvida, nós acabamos por crescer espiritualmente, não é? Claro. Por ser edificados através dessa dúvida que muitas vezes... Por isso, porque é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, ou passareis por aflições? É porque elas têm um efeito pedagógico, de certa forma, também na nossa vida. Portanto, o ouro, para tirar as impurezas do ouro, ele vai ao forno, ou, portanto, a não sei quantos graus, uma coisa horrível, quentíssimo, porque as impurezas vêm todas ao de cima, então eles podem limpar as impurezas e o ouro fica puro. Portanto, há sempre uma função nas contrariedades da vida, na adversidade, nas lutas, e nenhum homem e mulher de Deus teve uma vida cor-de-rosa, não é? Sempre teve lutas, sempre teve dificuldades. E esse é um aspecto que as pessoas preferem, por exemplo, ter. Isto tem a ver também com tradicionalismo ou conservadorismo religioso, que é as pessoas preferem ter um papel, pode não ser escrito, mas, enfim, uma lista de interditos, coisas que não podem fazer, em vez de ter os princípios, digamos, da fé gravados no coração, através dos quais eles vão fazer a leitura de cada problema que surge a cada momento. Porque a Bíblia, de facto, não fala não dá instruções em termos de bioética, por exemplo. Porquê? Porque naqueles tempos não se colocava. A Bíblia responde através de princípios, não através de orientações específicas para um problema ou para outro problema. Não é? Porque há problemas que são novos, que são da sociedade contemporânea. Portanto, agora é mais fácil para as pessoas terem uma listazinha a dizer não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode comer isto, não pode beber aquilo, não pode fazer isto ou aquilo, do que pensarem assim: espera aí, se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele iria fazer? Não é? Ter a lei de Deus inscrita no coração, que é um pouco aquilo que Paulo diz que é o espírito de vida, a lei do espírito de vida, não é? Em vez e essa foi a luta dos judeus nos dias de Jesus. Eles estavam muito agarrados à lei de Moisés, não é? A uma lei escrita e a uma tradição sobre essa lei, em vez de perceberem que havia qualquer coisa mais importante do que isso, e que Jesus depois transformou, ou digamos, condensou naquele grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Eu penso que isso também são questões que levam as pessoas a procurar. E depois, estas igrejas, digamos, movimentos fundamentalistas, fazem um marketing muito agressivo no sentido de ir ao encontro das necessidades imediatas das pessoas. É a questão da saúde, é a questão financeira, é a questão de manter o casamento ou manter os relacionamentos. É aquilo que preocupa as pessoas diretamente. Só que transformam isso numa espécie de uma magia branca, não é? Através de uma espécie de um pensamento mágico, como se a vida fosse assim, não é? Tão simples, tão simplista como isso, em vez de ensinarem as pessoas a serem imitadores de Cristo e a funcionarem a partir de valores
dos valores do Evangelho, dos princípios da fé cristã, que nos dá essas ferramentas para nós podermos avançar. Mas não só a questão de fundamentalista, a Igreja hoje é desafiada também muito pelos agnósticos e pelos ateus. E eu lembro-me sempre de um teólogo checo, que é o Thomas Halik, não é? Que tem um dom especial para escrever para pessoas que se nomeiam ateus, não é? Porque ele diz, eles são os buscadores. Ele considera os buscadores, diz que eles ainda andam à procura de Deus, ainda não encontraram. Então ele recusa-se a olhar para eles de outra forma que não seja essa. E essa leitura faz bastante sentido. Então isso faz com que nós não sejamos inimigos dos ateus, obviamente. Claro. São pessoas que estão a fazer o seu caminho, ainda não chegaram lá à revelação que nós temos, ou têm mais dificuldade de a receber. E isto muda muito, assim como muda a perspectiva de nós olharmos para uma pessoa de uma confissão cristã diferente da nossa como um inimigo ou um adversário e não como um irmão. É uma pessoa que tem uma tradição, vem de uma tradição diferente. É verdade que nós queremos algumas coisas diferentes do que eles creem, noutras coisas não, temos um património comum, mas não são nossos adversários e muito menos nossos inimigos. São pessoas que, com certeza, na sua sinceridade, também andam à procura de Deus à sua maneira. E isso deve ser respeitado. Então, o Thomas Halik está aí a dar através dessa postura, está a dar um exemplo de como construir pontes. Não é? Que eu acho que é aquilo que faz falta hoje à teologia também e à vida cristã, é construir pontes. Não apenas construir pontes com outros cristãos, construir pontes até com pessoas que não têm fé, no sentido de as compreender e de entender que eles estão à procura, não é? E o melhor que nós podemos fazer para essas pessoas é que eles consigam ver Cristo em nós, não é? Porque o evangelho mais poderoso é esse, não é? Mas também construir pontes em todos os sentidos com os setores da sociedade diferentes, porque se não for assim estamos sempre a acantonar-nos, não é? A entrincheirar-nos, a pôr-nos dentro de uma trincheira como se estivéssemos num campo de batalha. Quando a nossa batalha, como dizia o profeta, não é contra a carne, nem é contra o sangue. Não é? Eu estava-me a lembrar, por exemplo, aqui que normalmente essa questão dos ateus. Jesus, quando eu lembro de uma passagem em Mateus, e isso aí pode também levar para outras leituras, obviamente, sim. Quando ele, no fim dos tempos, isto é uma leitura escatológica, pode ser interpretada de outras maneiras, Jesus vai julgar as pessoas e então à sua direita uns e à sua esquerda outros. E então a bitola que ele está ali a fazer, uns irem para a direita, outros para a esquerda, é realmente uma ortopraxia, porque ele diz, olha, eu estava com fome e deste-me comer. Estava nu, vestiste-me. Eu estava preso, tu foste-me visitar à prisão. Portanto, toda essa procura de estarmos ao lado daqueles que estão fragilizados. E hoje, mais em dia, nós vemos isto nas nossas sociedades. Aliás, esta pandemia expôs muitas fragilidades das nossas sociedades. Temos cada vez mais pessoas fragilizadas, seja no emprego, seja na sua saúde, em todas as suas vertentes. Nós, como cristãos, aliás, temos uma responsabilidade de podermos, às vezes nem sequer podemos falar muito, como já para São Francisco, não sei se isso é atribuído a ele, se for preciso falar, quando ele ia para ter esses passos evangélicos de missionários, de falar às pessoas, se for preciso falar. Mas Jesus faz essa bitola, é essa bitola que é a bitola aquilo que vocês fazem ao meu irmão é a mim que me fazem. E isso é muito importante. As pessoas não conhecem diretamente Deus e Jesus, não têm uma religiosidade. Não quer dizer que estejam fora. Podem ser pessoas que têm sentimentos ou tão melhores que nós, muitas vezes, na nossa vida diária, temos falhas. Mas todo homem é religioso, todo ser humano é religioso. Eu acredito
que não há ninguém que nunca se tenha indagado acerca das realidades últimas, do seu sentido de vida. E cada um procura Deus à sua maneira. Eu penso que é muito importante nós termos isso em mente. Há pouco tempo tivemos uma, vocês com certeza também, não sei se o Vítor também ouviu, mas eu ouvi com muita satisfação que foi acertado o cessar-fogo entre Israel e o Hamas a partir da meia-noite de hoje, e enfim, e pelo menos parece que vai-se pôr termo à carnificina que está a acontecer. Não vamos discutir isso aqui, até porque isso é uma questão que suscita muita controvérsia, mas gostava de terminar este tempo, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo com essa boa notícia. Nós estivemos aqui a falar em lançar pontes, estivemos aqui a falar em não considerar os outros como inimigos, nem sequer como adversários. Estivemos aqui a falar em diálogo, estivemos aqui a falar em capacidade de escuta, em ser capaz de escutar o outro, e é muito confrangedor ver como alguns setores, e também devo abrir um parênteses para dizer que Israel e a Palestina não são exatamente aquilo que nós vemos nas notícias, nem de um lado nem do outro. Há muita gente em Israel que quer a paz. Há muita gente na Palestina que quer a paz. E essas pessoas estão a ser massacradas, tanto de um lado como do outro, por causa desta situação. O que acontece é que há ali uma animosidade, um ódio geracional, já que vem de muitas gerações, em que as crianças crescem logo, as pessoas crescem logo, mesmo enquanto crianças, com um ódio visceral àquele que está do outro lado. E isto é uma coisa, isto é simultâneo, acontece nos dois sentidos, isto é terrível, terrível. Eu penso que nós ensinamos aos nossos filhos, pelo menos eu ensinei aos meus, a respeitar toda a gente, mesmo que nós não concordemos com alguém por alguma razão, mas toda a pessoa tem dignidade, toda a pessoa merece respeito. E se partimos desse princípio, já é logo um princípio importante. E na fé cristã nós temos esse grande princípio também, que Jesus próprio exemplificou. Ele não recusou atender um centurião romano, que era um militar, um comandante militar que estava a oprimir o povo. Ele não recusou atender uma mulher, ele não recusou tocar num leproso, ele não recusou atender estrangeiros, ele estava disponível para abençoar qualquer pessoa que viesse com um coração limpo, ter com ele, digamos assim, a pedir ajuda. E, portanto, acho que é esse o exemplo que deve estar em cima da mesa, e eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo desta série de lives. Vamos terminar agora, como eu disse no início, vamos terminar agora este ciclo, provavelmente voltaremos depois do verão, aqui em Portugal, portanto lá para setembro ou outubro, voltaremos com este modelo ou diferente, e a revista, naturalmente a revista Ad Eternum, vai sair o próximo número relativo ao segundo semestre deste ano, vai sair logo no início de junho, portanto daqui a não muito tempo, daqui a pouco tempo, portanto estará cá fora, online, aberta a toda a gente, e vai ter muitas participações muito interessantes, algumas de muita qualidade e muito enriquecedoras, à disposição de qualquer pessoa, e portanto agradeço ao Vítor também estar connosco hoje, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, enfim, espero que a bênção de Deus esteja sobre vocês, e até uma próxima oportunidade. Muito boa noite.